Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel Andressa. Eu serei a sua professora nos próximos 2 anos e meio. Eu quero te falar um pouco desse material. Ele foi desenvolvido, foi elaborado, visando uma aprendizagem autônoma. A gente vai abordar conteúdos especialmente selecionados e adotando uma linguagem que facilite seu estudo à distância. Nós vamos trabalhar com as principais características da perspectiva puramente bíblica e com os principais conceitos da dança cristã em sua prática. E esse conhecimento ele vai ser muito útil para que você, no exercício de suas atividades ministeriais, possa compreender a lógica dos processos sociais e religiosos nos quais a dança será praticada, bem como as questões mais amplas que envolvem a vida social como cristãos, tá? Lembre-se de que você terá um acompanhamento constante nessa caminhada nas disciplinas. A sua aprendizagem é o meu principal objetivo. Então, eu espero que você possa, apesar de forma autônoma, estudar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você conte também comigo no momento de tirar suas dúvidas online pelo WhatsApp, Facebook ou qualquer outra ferramenta que a gente tem aí para trabalhar à distância, tá? E a gente vai iniciar com o módulo 1, que é a história da dança. Eu preciso começar por aí, porque nós fazemos parte de um ministério que tem crescido de forma assustadora em meio às igrejas locais, e também em grupos ou indivíduos independentes de denominações que vestem a camisa de ministros de dança. E isso tem se tornado um grave problema. Tem surgido muitos amantes da dança e poucos chamados verdadeiramente para ter a dança como ferramenta no intuito de anunciar o reino em toda a terra. Eu quero levá-los, portanto, por alguns instantes, a meditar em uma história. Meu nome é Giovanni, sou guitarrista do grupo de louvor de minha igreja. Durante alguns anos e até hoje dedico o mínimo de 1 hora de meu dia para o estudo de partitura, que é uma grande dificuldade que eu possuo. Me dedico também a exercícios que me levam a ter mais domínio de meu instrumento, maior habilidade, rapidez. Eu cuido também com muito amor de minha guitarra, o qual juntei dinheiro por vários meses para, enfim, tê-la. Eu possuo uma flanela própria para tirar as marcas de dedo que ficam após o manuseio. A pego para tocar brilhando e aguardo brilhando novamente. Mas como ministro, chamado por Deus para levar sua santa palavra através da música, de nada adiantaria ter meu instrumento sempre limpo e afinado, conhecer cada parte que compõe meu instrumento, ser um excelente guitarrista, dedicado aos estudos da música, se eu também não dominar bem a palavra da verdade. Eu tenho uma escala semanal que de forma disciplinada sigo, para assim ser um instrumentista que cumpra o papel que me foi confiado pelo Senhor e pela Igreja. Agora, após conhecer essa história, olhe para vocês. Me respondam algumas perguntas. Você, que está ouvindo a aula agora, se dedica com amor e ordem ao seu chamado como ministro que dança? Você conhece cada osso e músculo do seu corpo? Quanto tempo você dedica diariamente para que seu corpo esteja pronto, apto para o uso do Espírito Santo? Qual zelo você tem tido pela sua alimentação? Você conhece o mínimo que seja da história da dança, nas escrituras, no mundo, ou pelo menos na sua nação? É muito triste, gente, a falta de preparo e interesse em buscar conhecimento em meio àqueles que se dizem ministros de dança. Mas chegou o tempo de iniciar um novo mover na Igreja de Cristo e eu quero falar um pouco nesse módulo sobre a história da dança. O primeiro documento que apresenta mesmo um humano indiscutivelmente em ação de dança tem 14 mil anos. Existe uma gruta chamada Peshmerga, aonde conta-se que há dezenas de milhares de anos as mulheres elas iam dançar para obter maior fecundidade. Como prova, estão lá até os dias atuais marcas de pé, deixadas na argila. Alguns estudiosos mais precisamente descrevem
que as mulheres executavam uma dança em ritmo binário, com tempo forte sobre o pé esquerdo. É uma narrativa muito emocionante, mas cheia de imaginação, né? Basta a gente ir até a gruta para constatar que é assim marcas de pé, mas de crianças. O direito e o esquerdo um pouco atrás. Mas isso, gente, é muito pouco para se concluir que mulheres dançavam ali por fecundidade. Com essa história, nos deparamos com a falta de interesse e cuidado da ciência em verificar as fontes, vagando os pensamentos para além dos documentos. Portanto, nós vamos permanecer com o nosso ancião dançarino de 14 mil anos e vamos iniciar os estudos apenas 8 séculos antes de nossa era. Esses períodos que vou citar cobrem culturas bem diferentes. A primeira, onde encontramos documentos orquésticos, vai de 12 mil a 8 mil anos antes da nossa era e se chama Madaleniana. Nós vamos passar também pelo período neolítico, pela Idade de Bronze, que antecede por até 1,5 milênio a Idade do Ferro, e vamos alcançar a época histórica onde começamos de verdade a dispor de documentos escritos, e ainda assim vai ser necessário elaborar um trabalho muito importante de levantamento de provas, pois os especialistas da pré-história se preocuparam muito pouco com a história do movimento, sem perceber quais as noções complementares que essas informações poderiam lhes trazer. Portanto, a gente sempre vai ter prudência quanto às interpretações e vamos considerar apenas algumas como sondagens e não como provas concretas, ok? Existe uma gruta chamada Gabilô. O desenho de uma silhueta gravada de um personagem visto de perfil, cerca de 30 centímetros de altura, está lá. A cabeça e o corpo são cobertos por pele de bisão. As pernas eram humanas, o que indica que se tratava mesmo de um homem, né? E essa figura dava a entender uma espécie de salto no mesmo lugar. O ângulo do torso com as pernas é de 25 a 30 graus. E a gente tem também a figura de Troisferes. Este documento é datado com 10 mil anos antes de Cristo. A cabeça está voltada para frente, o tronco se observa de perfil, os dois braços em semi-extensão, o direito superior ao esquerdo, o tronco marca também uma inclinação cerca de 40 graus em relação às pernas, levemente flexionadas. A esquerda um pouco à frente da direita, erguida, o pé esquerdo horizontalmente ao chão, em relevé. Para quem não sabe o que é relevé, é quando a gente está nas pontas dos pés. Ele prepara-se para colocar-se em um mesmo plano. Esse movimento nos remete facilmente a um giro. E há também uma figura muito parecida com essa que acabamos de relatar em uma caverna que se chama Saint-Germain. E na gruta de Adaura, 8 mil a.C., temos gravada uma roda com 7 personagens dançando, em torno de 2 personagens centrais, sendo que um deles parece estar ao centro em movimento de ponte. Aí nós constatamos a mais antiga representação da dança em grupo. Diante as análises dos estudiosos, parece, segundo os documentos conhecidos, que a dança neste período está sempre ligada a um ato cerimonial. Nas figuras, em todas elas, é favorecido o uso de máscaras. Parecia ser obrigatório nos ritos, sabe? E assim permanece sem exceção até o século XVIII, quando foi substituída pela maquiagem, o que era antes máscara, naquele período foi substituída pela maquiagem. E assim é, até hoje, né? A partir do período neolítico, os homens eles começam a se organizar em grupos, nascem cidades diferentes, com personalidade própria. Cada grupo terá sua ou suas danças próprias. Até então as danças eram resumidas em ritos, mas a civilização grega já nos mostra o laço entre as danças rituais e as danças de guerra. Na África do Sul, observa-se outra visão da dança. Identificamos, além de ritos cívicos ou guerra, a dança como ritual dirigido a divindades.
incluindo a relação corpo, alma e espírito. E o Egito, no período neolítico até o ano 30 antes de nossa era, pratica amplamente a dança na forma de dança sagrada e, por fim, vamos conhecer a dança de recreação. Surge também no Egito a dança especializada em acompanhar cortejo funerário. Engraçado isso, né? Um estudo sério sobre a dança no Egito ainda está para ser feito, mas já é possível, pelos documentos existentes, comprovar que o gosto dos egípcios pela dança acrobática era muito forte, principalmente um movimento onde se joga a nuca para trás ou todo o corpo para trás a ponto de fazer uma ponte, alcançando-se os tornozelos com as mãos. Um belo exemplo desse movimento ele é dado pelo fragmento da dançarina, que é conservado até hoje em um museu egípcio de Turim. Essa prática ela é encontrada com frequência também entre os gregos. E após passear aí um pouco sobre a história, né, a gente vai entrar com a Bíblia, tendo as Escrituras como fonte essencial para o estudo dos especialistas. Então, a gente encerra agora esse áudio, essa primeira etapa de nosso aprendizado, e vamos iniciar agora a dança entre os hebreus. Eu acredito que com essas poucas palavras eu já tenho conseguido levar você a passear pela história da dança, gerando um maior desejo de ir além em seus estudos pessoais. Eu costumo dizer que uns sentem a chuva, outros apenas se molham. Já os loucos nadam nas correntezas. A palavra nos diz em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então se permita. Essas aulas fazem parte da grade curricular do curso de capacitação ministerial Haja Luz. São 2 anos e meio de estudo da dança à luz das Escrituras e você pode usufruir de todo este material acessando o site www.ageluz.org. Basta fazer contato conosco e teremos muita alegria em receber você em nossa escola.